Iniciaremos nesse momento a todas e todos que estão aqui a nos escutar por este canal do YouTube do Centro Espírita Cearense. Assim iniciamos o nosso momento de evangelho, de vibrações, de preces, para rogar ao Senhor que ilumine a cada ser que aqui se encontra, sejam encarnados ou desencarnados. Para este início, leremos uma mensagem de 1 minuto com Jesus, de Pastorino. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei em meu amor. João, capítulo 15, versos 9. Estar com Cristo é estar com Deus. A sintonia é a mesma. Imagine uma árvore frondosa com imensa sombra acolhedora. Por ali passam viajores. Quando estão cansados ou não resistem ao calor do sol, buscam a sombra refrescante. Jesus é bem isto. Que o digam os cristãos mais sensíveis. Ele, antes de descer ao mundo, vivia na plenitude do amor de Deus. Materializado na Galileia, envolveu a todos nesse mesmo amor. Sinta a beleza deste convite e procure permanecer no seu amor. Com esta mensagem, que Pastorino reflete um trecho do Evangelho de João, que possamos nos unir em pensamento e em sentimento, para assim rogar a Jesus, o Mestre da Luz, que esteja conosco em todos os momentos da nossa vida, que possamos compreender as suas falas, as suas mensagens, as suas orientações, que chamamos de Boa Nova. Que Jesus abençoe os nossos lares, nossas famílias, abençoe a todas as pessoas que estejam em sofrimento nesse instante. E que assim possam cada um destes seres se envolver sob a luz e a sombra do amor de Jesus. Que assim seja, assim será, sempre na vontade de Deus, que é justo e bom. Que assim possamos estar unidos pelo amor de Jesus. Olá, caros irmãos, façamos agora a leitura do Evangelho de hoje segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, item 11. Naquela manhã, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar novos costumes. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ademais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis.
Quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não, mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensam como vós. Acolhei-os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Capítulo 4, itens 10 e 11. A palavra de Jesus é sempre plena em ensino, permitindo o esclarecimento de todo aquilo que se predispõe a ouvi-lo. Seu discurso atemporal e divino nos oferta a sabedoria necessária em nossa caminhada evolutiva. No Evangelho de hoje, vemos Kardec tecendo comentário acerca da passagem em Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Aqui, sob o título Não vos afadigueis pela posse do ouro, Jesus instrui seus apóstolos, preparando-os para a missão que abraçariam após o seu retorno à pátria espiritual. Aqui o vemos aconselhando-os enquanto os enviava a anunciar a boa nova à comunidade daquela época. E Kardec nos lembra a questão do tempo e das mudanças de comportamento nas comunidades humanas, sendo necessário, nos dias de hoje, outras ponderações do Mestre junto aos seus discípulos. Contudo, mesmo com relação ao conselho onde Jesus os envia ao caminho sem previsões, podemos fazer uma análise mais espiritual e acolhermos este conselho como uma forma de sermos claros, conscientes e íntegros, sem segundas intenções ou interesses outros que não seja aqueles relacionados à conduta do verdadeiro cristão. Em um exercício de humildade, sempre dispostos a ofertar os dons que trazemos, acolhendo o livre-arbítrio de todo aquele que encontramos, seja quando nos acolhe, aceita e recebe, seja quando nos repele. Buscando a vivência do ensino do Mestre, junto aos que não nos recebe, apenas passamos adiante, sem reprimendas ou desejo de vingança, conscientes de que sempre encontraremos aqueles que são dignos da nossa presença. Kardec faz um paralelo com a conduta do espírita, que também procura aceitar o livre-arbítrio do outro e não impõe sua crença numa atitude de força e imposição. O mestre de Lyon nos lembra que, hoje, o céu é conquistado pela brandura. E assim, meus irmãos, finalizando o nosso Evangelho, prece e radiação, em agradecimento a Deus e aos bons espíritos, por tanto nos inspirar, e que essa doutrina divina, que também nos abre a mente, proporcionando-nos alegria, uma visão melhor do significado da vida através da reencarnação. E por tudo que compõe a vida, a natureza, tudo obra de Deus Todo-Poderoso. Elevamos nesse momento nossas mentes, nossos pensamentos ao alto, buscando, através da natureza, a água, fonte viva para toda a nossa vida.
para todo o nosso cotidiano, nossa vida espiritual, nossa vida física, no alimentar, em tudo. Nós necessitamos dessa fonte incrível, natural, que é a água, assim como os outros elementos da natureza, o ar e etc. Mas se a água, que nos beneficia a todo instante, que ela possa ser enriquecida de fluidos benéficos e salutares à nossa saúde. Ó Deus misericordioso e maravilhoso, que nunca falha em sua sabedoria para conosco. Obrigado, meu Deus, muito obrigada pelo nosso trabalho. Que tenhamos ânimo e coragem para seguirmos nessa jornada maravilhosa que é o Evangelho da doutrina espírita. Que assim seja.